Provavelmente você já viu em filmes ou ouviu falar sobre zumbis. Mas você sabia que os zumbis realmente existem? Neste vídeo iremos falar como é um zumbi, de forma religiosa, mística e científica. E se você gosta desse tipo de assunto, peço que já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Agora vamos para o vídeo. Acredita-se que a palavra zumbi tenha derivado da palavra Nzambi, em Kikongo, antiga língua falada no reino do Congo, que quer dizer espírito de um morto. Já o conceito surgiu no Haiti, no século XVII, para se referir a lendas de pessoas escravizadas que continuariam vagando enfeitiçadas, fazendo as mais diversas tarefas. Como a pessoa se torna um zumbi? Antes de falarmos de como uma pessoa se torna um zumbi, temos que falar do voodoo, que é uma religião praticada no Haiti. Voodoo significa Espírito de Deus. E no voodoo existe um deus chamado Bon Dieu, que na língua crioula haitiana significa bom Deus, oriundo de Bon Dieu, em francês. Esse Deus não interfere nos assuntos terrenos, e nessa religião existem algumas entidades que atuam no mundo dos vivos e dos mortos. Essas entidades são chamadas de loas, e como em qualquer religião, existem alguns rituais para o culto aos deuses. E no voodoo existem sacerdotes, assim como em várias religiões, e esses sacerdotes são chamados de Ugan, masculinos, ou Mambo, feminino. Mas também existem os feiticeiros de aluguel, que são chamados de Bokor, no masculino, ou Kapleta, no feminino, que podem ou não ser sacerdotes e que servem aos loas, praticando tanto a boa magia quanto a má. Dentre os loas existe uma entidade. Me desculpem os praticantes do voodoo se esse termo estiver incorreto, mas vou chamá-los assim para melhor entendimento de todos. Então, essa entidade, chamada Barão de Samedi, é o responsável por encaminhar a alma de uma pessoa que faleceu para o mundo dos mortos, ou trazer uma pessoa que acabou de falecer para o mundo dos vivos, e que, teoricamente, essa pessoa viria como um zumbi. O responsável por transformar a pessoa em zumbi é o Bokor. Ele faz um ritual onde traz o espírito do Barão de Samedi para que lhe dê o poder de transformar a pessoa que ele matou ou causou a morte em zumbi. O processo de zumbificação. O processo de zumbificação começa quando o Bokor seleciona uma vítima e administra um pó de zumbi a ela. Essa administração pode variar de ingestão a injeção, ou mesmo um dardo de sopro. Uma vez que o pó faz efeito, a vítima entra em um estado de paralisia semelhante à morte. Depois de serem declarados mortos, ele então dá testemunho do próprio enterro. Para evitar asfixia, o Bokor deve desenterrar o corpo dentro de 8 horas após o enterro. É neste ponto que o ritual zumbi começa. O Bokor começa capturando o Timbon Enche, que significa pequeno anjo bom da vítima, o que coloca o Grons Bon Ange, que significa grande bom anjo, e o corpo da vítima sob seu controle. Ele então mantém o Timbon Ange em um pequeno frasco de barro ou em um outro recipiente e envolve um pedaço de roupas da pessoa e o armazena para a guarda segura. 1 ou 2 dias depois, o Bokor revive seu agora zumbi usando outra mistura de pó chamada pepino de zumbi. Essa mistura alucinógena é usada periodicamente para manter a vítima em um estado de confusão.
O Bokor pode então facilmente controlar o zumbi e geralmente os coloca para trabalhar na agricultura. O zumbi trabalha dia e noite e naturalmente o corpo dessas pessoas começa a se deteriorar. E diferente dos cadáveres que vemos em filmes como A Noite dos Mortos-Vivos, o zumbi voodoo haitiano não sente vontade de consumir carne dos vivos. Somente quando o Bokor morre ou pare de alimentá-lo, essa pessoa deixará de ser um zumbi. Então, o zumbi pode retornar para o seu local de sepultamento para descansar em paz ou retornar para casa. Durante o ritual de zumbificação, um Bokor usa um pó complexo, referido como golpe de podre ou golpe de pó, feito de uma variedade de ingredientes, geralmente incluindo o peixe baiacu, um sapo marinho, uma rã de árvore de aila e restos humanos. A inclusão do baiacu é particularmente importante porque produz uma neurotoxina mortal chamada tetrodotoxina. Essa toxina cria paralisia e morte, e as vítimas geralmente permanecem inconscientes até pouco antes do momento da morte. Além disso, houve casos documentados em que a pessoa que ingeriram tetrodotoxina pareciam mortas, mas depois tiveram uma recuperação completa. Mas quem teria interesse em transformar uma pessoa em zumbi? Geralmente são pessoas que querem escravos para trabalhar na lavoura. Elas pagavam ao Bokor para transformar determinada pessoa em zumbi. E como eram zumbis, não tinham que pagar pelo serviço. E não era só na lavoura que eles trabalhavam, podia também ser para trabalhar no comércio. Esse assunto é tão sério que existe uma lei no Haiti que proíbe essa prática de transformar pessoas em zumbi. A ciência explica. Para fazer uma investigação sobre os casos de zumbis no Haiti, o homem escolhido foi o antropólogo e etnobotanista canadense do Museu Botânico de Harvard, Wade Davis. Em 1982, ele passou vários meses no Haiti, fazendo contato com os feiticeiros voodoo, coletando amostra da tal poção e de seus ingredientes, para depois analisar o material na Universidade de Harvard. Ele encontrou um ingrediente em comum em todas as amostras, que é a toxina altamente letal encontrada no peixe baiacu. Outra substância seria uma planta da família das daturas, usada tradicionalmente por diversos povos indígenas da América Central. A famosa erva do diabo. Ela tem propriedades alucinógenas e a intoxicação com a planta pode causar desde delírios, alucinações, a desorientação, o comportamento submisso e apático. Para Davis, efeito da poção depende de quem a toma e de como ela é tomada. As teorias de Wade Davis sobre a zumbificação dividiram a comunidade científica. Conheça agora 2 casos reais de pessoas que foram transformadas em zumbi. O primeiro é Clarvius Narcisse. Em fevereiro de 1980, um homem entrou num vilarejo de La Estere, na região central do Haiti. Se aproximou de uma camponesa e disse ser seu irmão. Na última vez que ela tinha visto esse irmão, ele estava em um caixão, prestes a ser enterrado, há 18 anos atrás. Ele se apresentou usando um apelido de infância que só os irmãos conheciam e lembrava de coisas que ninguém fora da família podia saber. Assim, após ouvirem sua história, os parentes foram se acostumando à ideia de terem um ente querido retornando ao mundo dos vivos. Ele contou que conseguia ouvir os médicos dizendo que ele estava morto, ouvir sua irmã e os outros parentes chorando em seu próprio funeral.
e isso sem conseguir se mexer ou falar. Ele disse se lembrar de ser colocado no caixão e depois o caixão ser baixado e coberto de terra, e também de sentir um prego no caixão perfurando sua bochecha e mostra uma cicatriz. Narcisse diz que foi reanimado na noite de seu enterro e obrigado a trabalhar em fazenda de um feiticeiro voodoo. Esse feiticeiro foi o mesmo homem que, segundo ele, teria lhe administrado secretamente a poção que o colocara no estado de morte. Essa zumbificação teria sido uma punição. Segundo as tradições locais da religião voodoo, ele foi punido por se recusar a sustentar os filhos que teve com algumas mulheres e por se recusar a ceder um terreno a um irmão necessitado. Ele contou que voltou a se mexer após ser reanimado, mas que ficou em estado semicatatônico. Nesse estado, ele foi forçado a trabalhar por 2 anos em plantações do feiticeiro. Ele contou que mais de 100 zumbis como ele trabalhavam nessas plantações, até o dia em que um dos zumbis matou esse feiticeiro. Os zumbis foram soltos e Narcisse ficou vagando por mais de 16 anos pelo país, até retornar a seu vilarejo. A morte de Narcisse. Febre, fortes dores no corpo e mal-estar. Esses eram os sintomas de Narcisse ao ser internado num hospital no Haiti, em 30 de abril de 1962. 3 dias depois, seu estado se agravou e ele morreu. 2 médicos declararam morto na presença de sua irmã, Angeline. Ele não resistiu por muito tempo. Os médicos não conseguiram fazer um diagnóstico, mas os registros indicam que seu estado de saúde piorou e ele morreu 3 dias depois, aos 43 anos. O atestado de óbito assinado por um médico americano e outro haitiano aponta como causa da morte hipertensão maligna e edema pulmonar. Ele foi enterrado no dia seguinte. A diferença deste caso de Narcisse para o de outros relatos de zumbis no Haiti é que sua morte foi amplamente documentada. Ele deu entrada no hospital em abril de 1962, passando mal e cuspindo sangue. A reportagem do Newsnight também conversou com moradores de um vilarejo que tinham acompanhado o enterro de uma mulher chamada Francina Ilhéus, em fevereiro de 1976. Em 1982, ela foi encontrada vagando pelo mato por policiais e reconhecida por sua mãe, graças a uma marca de nascença. A mesma poção teria sido dada a Francina como punição por adultério. A religião voodoo explica que nem todas as pessoas são transformadas em zumbis, porque algumas pessoas fazem um ritual ao Loa chamado Papalegba. Ele é como uma espécie de chefe de todos os outros Loas e pode trafegar entre os 2 mundos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Então, quando Bokor faz o ritual ao Barão de Samedi para transformar a pessoa em zumbi e essa tiver feito antes um ritual de proteção ao Papalegba, o Barão de Samedi não pode atender ao ritual feito pelo Bokor. Como vimos, zumbis existem, mas não são como os que vemos no cinema. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.